Salve, salve, galera! Estamos juntos. Fluminense perdeu ainda há pouquinho na Arena da Baixada para o time de reservas do Atlético Paranaense. E mais preocupante do que a própria derrota em si foi a forma como foi a derrota, a forma como o Fluminense jogou. A gente vai falar um pouquinho do jogo de hoje. Deixa eu antes me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Harrison Farina, nosso canal. Eu sou Tricolor. Se inscreve aqui no nosso canal. Deixe seu like se você gostar do nosso conteúdo, nosso comentário. Se você não gostar, deixa o like pelo menos para ajudar e para dar uma força para o amigo. Então, galera, o brasileiro já tinha ficado difícil a partir do momento que o Fluminense, no confronto direto contra o Palmeiras, perdeu a chance de encurtar de 8 para 5 pontos e aquele empate fizeram com que as coisas ficassem mais difíceis pelo sonho do pentacampeonato brasileiro. E hoje, justamente no dia em que é raro, o Palmeiras jogou na mesma data que o Fluminense no dia de hoje contra o Bragantino, um dia que é raro o Palmeiras perder ponto, e o Palmeiras perdeu ponto do Bragantino, empatou com o Bragantino, e o Fluminense hoje diante dos reservas do Atlético Paranaense, o único titular que jogou foi o zagueiro Pedro Henrique, já que o Atlético Paranaense poupou seus titulares, já que na próxima terça faz o seu confronto de volta no jogo no campo do Palmeiras, pelas semifinais da Libertadores. E o Fluminense perdeu uma grande oportunidade de vencer os reservas do Atlético Paranaense e encurtar de 8 para 6 pontos. Ou seja, há 2 rodadas do Fluminense chegar no Palmeiras e deixar a briga pelo título ainda mais palpável e muito mais possível. Até porque o Palmeiras segue disputando a Libertadores, pode chegar à final, o que faria com que o Palmeiras, em outras ocasiões, como foi hoje, poupar o seu time principal também. Mas, amigos, o mais preocupante, é lógico que a derrota deixa todo mundo chateado, todos nós ficamos putos da vida pela derrota, pela forma como o Fluminense jogou, mas exatamente sobre isso. O mais preocupante é a forma como o Fluminense jogou hoje. Eu acho que o Fluminense já começa a perder a partida de hoje a partir do momento da escolha que o Fernando Diniz fez para substituir o Nonato. A partir do momento que ele poderia usar tanto o Martinelli, que vinha jogando, entrando no lugar do Nonato e às vezes até por titular, ou o próprio Iago Felipe, que era o titular anterior da posição, para que o Fluminense não perdesse muito as suas características de jogo, ele entrou com o Natan. Ou seja, criou 2 problemas dentro de uma mudança só. Ele fez o Natan, como é um meio atacante, joga muito espetado na linha de ataque, não trabalha na linha de articulação de meio de campo, é um jogador mais agudo. O Natan é um meio atacante, não é um meio articulador, e o pior do que isso é trazer o Ganso para segundo homem de meio campo, fazendo com que ele tenha que buscar a bola muito lá atrás e fazendo com que o Ganso tenha um desgaste de transição física muito maior do que normalmente joga quando joga na frente desses 2 volantes. O Fluminense, que tem esse jeitão de jogar levando um bloco de jogadores para o corredor, e normalmente o Ganso joga apoiando essa transição e essa trama de jogada pelos corredores, fazendo com que ele não tenha um desgaste físico muito grande. Ele joga mais num sistema apoiado, achando os passes, clareando jogadas, e hoje, como segundo volante, ele teve que buscar a bola muito lá atrás. Quando o time não tinha a bola, as voltas, as transições defensivas tinham que ser ainda em maior velocidade, já que ele estava jogando como um segundo homem de contenção, o que dificultou o Fluminense, tanto na criação como perdendo essa articulação que o Ganso faz com o Nonato, embora seja um meio de criação, e o Natan não, fica muito espetado, é menos um homem de recomposição. O Natan é 880, ele entra voando, e normalmente quando ele entra jogando, ele não corresponde às expectativas. Enfim, foi um primeiro tempo muito abaixo. O Fluminense chegou a ter 72% de posse de bola, mas uma posse de bola completamente estéril, onde não criou chance de gol, onde teve pouquíssima movimentação, jogando completamente fora das suas características. E o que mais me chamou a atenção é que o Fluminense, por pouquíssimas vezes, não só dentro do primeiro tempo, como diante de todo o jogo, o Fluminense jogou com a sua base apoiada, com aproximação, com jogadores fazendo aquela transição e aquele toque de bola curto. Os jogadores estiveram muito distantes, os setores muito espaçados, os jogadores muito distantes e um do outro. E o Fluminense jogou hoje
perdeu jogando fora de suas características. No segundo tempo, ele começa fazendo, ao meu ver, o que foi uma boa mudança, tirando o Matheus Martins e colocando o Marrone. Matheus Martins, que estava realmente apagado. O Marrone, embora tenha falhado muito tecnicamente hoje em arremate, pelo menos deu uma movimentação maior. E o Martinelli, que dá mais volume de jogo quando costuma entrar ali como primeiro ou segundo volante, tirou o David Braz, que estava voltando de lesão sem jogar há muito tempo. Acho que falhou um pouquinho no lance do gol, meio que deu uma escorregada, se posicionou mal. E o Fluminense cresceu, mas mesmo melhorando em relação ao primeiro tempo, em nenhum momento o Fluminense jogou um futebol que nos fosse animador, entusiasta, de que o Fluminense pudesse empatar ou virar a partida. A gente estava com aquela sensação ali de que, da forma como o time estava jogando, se empatasse era lucro. E realmente muito preocupante a forma como o Fluminense jogou. Ganso e John Arias, que são os jogadores mais criativos do Fluminense, fizeram uma partida muito ruim. Aliás, acho que eu não salvaria ninguém, mas chamo a atenção desses dois jogadores, que são tecnicamente os jogadores mais inteligentes, mais criativos. Haja vista que grande parte dos gols do Fluminense passa sobre a batuta desses dois jogadores, que são os principais articuladores das jogadas ofensivas do Fluminense. Preocupante, o time realmente jogou muito mal, às vésperas aí de jogar um jogo determinante para o futuro e para aquilo que vai dizer o que foi o ano do Fluminense, que é o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. E a forma como o Fluminense jogou deixa a gente realmente muito preocupado, realmente muito entristecido e chateado com a forma como o time jogou, com toque de bola, com aceleração, melhor dizendo, sem aceleração do passe, jogando de maneira muito previsível, o encaixe de marcação chegava com muita facilidade, não houve troca de posição em nenhum momento, e o Fluminense perde jogando completamente fora das suas características. Acho que já tem que pensar em algumas soluções. Eu acho que uma delas seria trazer o Criciúma de volta para a posição. O Criciúma conhece mais a posição, cruza melhor que o Caio, muito embora ele não tenha feito um bom jogo contra o Palmeiras, mas defensivamente ele deu conta do recado. O gol do Palmeiras saiu numa jogada espetacular do Rony, de rara felicidade, mas fora isso, o Palmeiras nas suas transições ofensivas, que costumam ser perigosas com o Rony e com o Dudu, e o Criciúma conseguiu segurar o seu setor, é mais conhecedor da posição, e eu acho que o Caio deveria voltar a ser utilizado na dele, no lado direito, puxando o contra-ataque, usando o que ele tem de melhor, que é a explosão, para trazer um vigor físico desse time que anda de forma muito morosa e muito previsível, principalmente nesse último terço. E a gente torce para que o Fluminense possa se recuperar, retomar o seu bom futebol, para que a gente possa, no Brasileiro realmente, vamos falar a verdade, fica muito difícil, a distância agora aumentou para 9 pontos, realmente fica muito difícil, mas para que o Fluminense possa retomar confiança para fazer um grande jogo contra o Corinthians no Itaquerão, para que a gente possa sair de lá com a classificação e ir para a final contra o Clube de Regatas. Aí sim, a gente sabe que se chegar na final contra eles, a gente vai levar, porque aí vai ser molezinha, a gente já sabe como é que é jogar contra o Clube da Lagoa. Gente, esse foi mais um vídeo do canal Eu Sou Tricolor. Deixe seu like, dá uma força aqui pro amigo e segue a gente no Instagram também, canal Eu Sou Tricolor. Fiquem com Deus, uma boa noite, um forte abraço, galera. Fui!